fantástico, completíssimo. E fomos muito efetivos. Em nenhum momento pararam. Os jogadores, eles querem muito ser campeões, querem muito estar brigando até o final. E esse é o caminho. A escalada dos decibéis, sinal de que o gol se aproxima. E quando a câmera chega mais perto, a emoção sai do peito pro rosto. Torcedores são feitos de dias assim. 50 gols do uruguaio pelo Flamengo no Maracanã. Flamengo arrebatador. Há 1 mês e meio, Pedro era puro desgosto. Relaxou nos treinos, entrou em crise com a direção, com Felipe Luiz, perdeu espaço. E eu creio que tudo que acontece na minha vida tem um propósito, cada desafio que eu passo, isso serve para me amadurecer, para eu crescer cada vez mais. Um atacante imenso. É um dia marcante para o Bruno Henrique, para toda essa gente no Maracanã e para o Flamengo. Nos pés do ídolo rubro-negro, o clube alcança a maior goleada da história dos pontos corridos no Brasileirão. São 44 gols feitos e 9 sofridos no Brasileirão deste ano. O saldo é de 35. É mais do que qualquer outro time conseguiu marcar até aqui na competição. Números dão status. Títulos levam ao auge. Passos firmes de um Flamengo a caminho do ápice. Esses pontos em algum momento ele tinha a opinião de que Arrascaeta e Pedro não jogavam juntos, o Vene trouxe isso aqui e a gente viu que ele foi resistente durante um tempo, mas acho legal a gente mostrar que ele flexibilizou. Ele entendeu que talvez aquela máxima para ele não era tão máxima assim e que funciona assim os dois jogando juntos. Isso ficou muito claro na partida de ontem, Pedrosa. Olha, Fernanda, eu vi você comentando isso muito bem, eu vi o Vene destacando aqui individualmente todos os atletas e com todo o merecimento do mundo, é uma goleada histórica, acachapante, diante de um clube de Série A. O Vitória é um clube frágil? É um clube frágil, mas não para tomar de 8. Quem fez o Vitória tomar de 8 foi o Flamengo. E tudo isso tem a ver com o Felipe Luiz. Você pode ter uma Ferrari na mão, como o Flamengo é. Mas se você não sabe dirigir a Ferrari, não adianta. Você vai bater ou você vai ser mais lento do que os seus adversários. O Felipe Luiz não. Ele consegue conduzir a Ferrari muito bem e ele consegue também conduzir a Ferrari de forma mais rápida. O que eu vi ontem foi uma discrepância, como se fosse um time profissional, do mais alto nível, do nível Champions League mesmo, contra um time amador. Foi o que o Flamengo fez, pareceu o Vitória ontem, e o Vitória não é um time amador. Porque desde o primeiro minuto o Flamengo marcou alto, desde o primeiro minuto o Flamengo pressionou, o Flamengo tem jogadores de muita qualidade, as melhores peças possíveis que o Felipe Luiz pode ter, ele tem. Só que pra mim, cara, a grande característica do Felipe Luiz, e todo o mérito do mundo pra ele, é que ele é um camaleão. Ele sabe se camuflar de acordo com o que o jogo pede. Ele não tem ideias fixas e ele não tem vergonha de dizer isso. Ele não tem vergonha de dizer que copia, ele não tem vergonha de dizer que ele olha o adversário e ele forma o time dele através do que o adversário pede. Então por isso que às vezes ele não vai colocar o Pedro Arrascaeta para jogar. Porque ele entende que o Pedro Arrascaeta juntos contra determinado adversário não é a melhor fórmula para o Flamengo. Ele vai botar o Bruno Henrique, o Plato, o Luiz Araújo, ele vai utilizar outros mecanismos. E aí se você quer diferenciar um técnico que é do mais alto calibre para um técnico que não consegue ter tanta consistência como o Felipe Luiz tem, é justamente isso. É você abrir mão das suas ideias, é você buscar novas ideias, é você se camuflar, é você se reinventar como treinador. E o Felipe Luiz... E mudar de opinião também, né? Não tem, eu acho que nem é mudar de opinião. É entender que para aquilo ali não serve. Agora, para isso aqui talvez sirva. E é o que o Felipe Luiz fez. O Felipe Luiz, ele começa umas oitavas de final de Libertadores com o Bruno Henrique é decisivo. No final de semana ele bota o Pedro é decisivo. Depois no jogo de volta, depois do Pedro ser decisivo, ele volta com o Bruno Henrique, porque ele acredita que aquilo ali é o melhor. Contra o Vitória, ele bota o Pedro de novo, e o Pedro faz o jogo que fez ontem. Isso aí, Fernanda, é mérito do técnico. Sim. E o Felipe Luiz mostra que é um grande treinador, e ele tem um grande futuro pela frente. Repito, ter uma máquina nas mãos como ele tem, é obrigação fazer o Flamengo jogar bem. Mas a forma como o Flamengo jogou ontem não é jogar bem, é atingir um nível extraordinário dentro do futebol brasileiro. E é isso que o Flamengo tem demonstrado. Sobre essa flexibilidade do Felipe Luiz, eu tenho um outro exemplo muito mais recente. Quando o Saúl chegou ao Flamengo, e o Saúl não foi utilizado como volante, Sim. o Felipe Luiz justificou dizendo que via o Saúl para jogar como o Gerson fazia, Perfeito. um meia mais avançado. Ele percebeu
que ele poderia ter uma outra visão, uma outra atitude, colocou o Saul como volante. O que aconteceu? Deu extremamente certo. Inclusive, os números mostram isso. Em 18 jogos que os dois jogaram juntos, porque eles jogaram juntos no Chelsea e também no Flamengo, em 18 jogos eles nunca perderam. São 16 vitórias, 2 empates. Em 11 desses duelos, eles não tomaram gols. Então isso mostra que o Filipe Luís, ele também dá o braço a torcer. E de fato, ele é um treinador... Ele flexibiliza bastante. Exatamente, ele é um treinador que ele ainda está aprendendo. Gente, ele não tem nenhum ano como comandante do Flamengo. Ele ainda está aprendendo. Só que pelo menos ele é flexível. Ele dá o braço a torcer e ele percebe quando ele está errado. Então fica o elogio ao treinador também. A convicção, quando ela é acompanhada de teimosia, ela vira burrice. É isso. A convicção, quando ela é acompanhada de autoavaliação, ela vira uma boa decisão, que foi o que o Filipe Luís fez. E por falar em venda de jogador, Lohan está de saída do Flamengo. O departamento jurídico do Flamengo já trocou toda a documentação necessária com o Pisa e o jurídico dando ok, o jogador já viaja nessa quinta-feira, tá, galera? E aí, mais detalhes. O Flamengo vai receber 500 mil euros pelo empréstimo até 2026, o meio de 2026, ou seja, empréstimo de um ano. Durante esse período, o time italiano paga o salário dele, obviamente. O empréstimo tem a opção de compra de 4 milhões de euros por 50%, Fla mantendo 50% do atleta. Mas a compra se torna obrigatória se ele jogar em pelo menos 50% dos jogos do time italiano durante esse período de empréstimo. Mas Vene, se ele não bater a meta, se ele só for titular em 45% dos jogos, o que acontece? Foi como eu falei, aí continua a opção de compra. Se o time italiano quiser comprar, compra. Se não quiser, não compra. Ele bateu na meta, o time italiano é obrigado a comprar esse jogador. Olha, o valor chama atenção por ser baixo. É o mesmo valor que o CSKA ia pagar ao Flamengo na ocasião. O Flamengo até tentou fazer uma gestão ali para tentar valorizar o jogador, mas o jogador só jogou no sub-20. Então, é o que eu falo para vocês em relação ao Matheus França também. Com o passar do tempo, o jogador vai se desvalorizar se não tiver uma sequência no time profissional. E o atual momento do Flamengo não dá espaço para jogadores como ele, que não tem uma intensidade, não tem uma marcação sob pressão, não faz recomposição defensiva. O estilo do jogo do Filipe Luís exige isso de um atleta. Que o Lohan seja muito feliz lá no Pisa, se ele for comprado, obviamente. Vamos lá, galera. Olha, notícia ruim agora envolvendo o Flamengo e também seleção brasileira. O Flamengo emitiu um comunicado dizendo que Alexandre foi submetido a exame de ressonância magnética nesta terça-feira. O resultado apontou uma lesão muscular na panturrilha esquerda. O jogador já iniciou tratamento sob supervisão do Departamento Médico do Flamengo. O Flamengo não divulgou isso no comunicado, mas eu apurei que o Departamento Médico da Seleção Brasileira já recebeu o laudo da lesão muscular de Alexandre na panturrilha, tá? Embora seja uma lesão leve, mas a tendência é que o jogador seja cortado da lista de Carlo Ancelotti da Seleção Brasileira. E o Alexandre, que era o único representante do Flamengo, ou seja, se ele for cortado, o Flamengo não terá nenhum jogador na Seleção Brasileira, mas obviamente vai ter jogador em outras seleções, uruguaia, Gonzalo Plata, por exemplo, no Equador, o próprio Carrascal, que embora não esteja jogando muitos minutos ainda no Flamengo, mas é um jogador que é sempre chamado para a seleção colombiana. Outro jogador que deve ser cortado da seleção brasileira é o Joeliton, do Newcastle. Ele sofreu uma lesão muscular, essa parece ter sido grave, tá? Porque ele saiu até chorando do gramado. Gente, mudando de assunto, vamos falar algo que me chamou muita atenção. Eu estava fazendo um levantamento de alguns números aqui, até é assustador isso. O saldo de gols do Flamengo no Brasileirão, saldo de gols, 35. O que é saldo de gols? Para quem não sabe, é a diferença de gols feitos com gols sofridos. E o saldo de gols do Flamengo é 35. Por quê? O Flamengo fez 44 gols no Brasileirão e sofreu apenas 9 em 20 jogos disputados. Só para vocês terem noção de como o número do Flamengo é assustador, é absurdo. O Cruzeiro, que tem o segundo melhor ataque do Campeonato Brasileiro, tem 34 gols em 21 jogos. Ou seja, o saldo de gols do Flamengo é maior do que o número de gols feitos do Cruzeiro, que tem o segundo melhor ataque na competição. Gente, na boa, estamos falando de
de um time do Flamengo, assim, cara, a gente brinca. É o Real Madrid das Américas, cara. Tá ficando sem graça o Campeonato Brasileiro. Está ficando sem graça. Aí, eu até respondi um torcedor do Vasco lá no Twitter. O torcedor do Vasco veio e falou: tá comemorando, tá falando, tá elogiando porque goleou o Vitória. Gente, vamos lá. Quando o Vasco goleou o Santos, ninguém ficou falando: mas é o Santos, que vive uma das piores fases da história do Santos. Tá? E esse mesmo Vitória que o torcedor vascaíno debochou é o mesmo Vitória que no dia 10 de maio, na 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, venceu o Vasco de virada por 2-1 com 1 a menos dentro do Barradão. Então não dá para você desvalorizar uma vitória, uma goleada histórica como essa do Flamengo de 8-0 em cima do Vitória. Parabéns ao Flamengo pelo que vem jogando no Campeonato Brasileiro. Galera, números do Pedro pelo Flamengo: 290 jogos, 149 gols marcados, 33 assistências, 12 títulos. Se tornou o artilheiro do novo Maracanã, com os 3 gols feitos em cima do Vitória. Ele tem 102 gols no novo Maracanã, que a gente leva em consideração da Copa do Mundo para cá, depois da reforma. E segundo o levantamento do Gato Mestre, Pedro superou Quarentinha e está entre os 8 maiores artilheiros da história do Maracanã, de toda a história. O Zico é o maior goleador do estádio, com 319 gols. O aproveitamento do jogador no estádio também impressiona, 74%. Em 190 jogos, Pedro saiu de campo derrotado apenas 29 vezes. Além disso, foram 131 vitórias e 30 empates. No Maracanã, o centroavante levantou troféus do Campeonato Carioca, Copa do Brasil e Recopa Sul-Americana. Ao todo, Pedro soma mais de 12 mil minutos em campo no estádio e tem outro número relevante: uma participação em gol a cada 94 minutos. Ele participou diretamente de 35% dos gols nos jogos que disputou no novo Maracanã. O Pedro é um absurdo. E é por isso que eu vou sempre parabenizar o Felipe Luiz pela condução envolvendo o caso Pedro. Muita gente disse que ele passou dos limites. Eu vou ser bem sincero, não passou não. Falou a verdade, poderia ter poupado uma palavra ou outra, beleza, mas o tempo mostrou que o Felipe Luiz estava certo. O Flamengo segue movimentando o mercado e agora tem um alvo de respeito: Anderson Talisca. De acordo com a imprensa turca, o jornalista Aziz Sabunkoglu revelou que o rubro-negro está de olho no meio-atacante do Fenerbahçe. A notícia rapidamente ganhou força entre os torcedores, que já começam a imaginar o camisa 94 vestindo o manto sagrado. Um dos pontos que pode ser decisivo nessa negociação é o desejo de Talisca de disputar a Copa do Mundo. O jogador entende que, voltando ao futebol brasileiro e jogando no Flamengo, suas chances de ser observado pela comissão técnica da seleção aumentam consideravelmente. O protagonismo que teria no Mengão e a visibilidade de atuar em competições como Libertadores e Brasileirão são vistos como fatores que podem aproximá-lo de uma convocação. Claro que o alto salário é um obstáculo, mas o Flamengo pretende apresentar um projeto esportivo ousado. A diretoria já se organiza para conversar diretamente com o atleta e mostrar que, no Rio de Janeiro, ele terá espaço, vitrine e a possibilidade real de conquistar títulos importantes, sempre impulsionado pela força da nação rubro-negra. Com 30 anos, Talisca é reconhecido pelo chute potente de longa distância, pela presença constante no ataque e pela capacidade de decidir jogos grandes. É exatamente o perfil que o Flamengo procura para dar mais peso ao elenco. Nos bastidores, existe confiança de que o desejo do jogador em voltar ao Brasil e brigar por espaço na seleção pode destravar o negócio. Se tudo avançar conforme esperado, o Mengão pode estar prestes a anunciar mais uma contratação de impacto para incendiar a temporada. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Talisca será uma boa contratação? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.